Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer o fechamento semanal da Magazine Luiza e da Via Varejo, tá? Lembrando que é um canal de estudo gráfico, tá? Não é recomendação de absolutamente nada, não tento prever o futuro, apenas aqui a gente estuda o modelo do Ishimoku, tá? Que são essas nuvens aqui, a nuvem vermelha, nuvem verde, que são projetadas no futuro, tá? Média rápida, verde limão, média lenta, média vinho, tá? E tem a Chico Span, que é o preço atrasado 26 períodos para trás, tá, pessoal? Aqui a gente tenta estudar o Ishimoku para quem tá chegando agora, tá? A gente tem trazido vídeos diários, semanal e tem um mensal também da Magalu e da Via Varejo aí para quem quiser, tá? Gosto de trazer as duas juntas porque como elas são do mesmo setor, é interessante a gente olhar se o setor tá mais fraco, mais forte, tá? Então a gente acompanha já as duas juntas, tá? Começando aqui pela Magazine Luiza, tá? Sexta-feira aqui a gente teve um fechamento de menos 2,92%, tá? Uma sexta-feira de queda, uma semana bem difícil aí pro Ibov, tá? Fechou mais ou menos ali numa região que a gente estava trabalhando nos últimos dias, tá? Mas algumas ações sofreram bastante, tá? Nos últimos dias. Olha lá, vamos lá. Gráfico diário. Conforme a gente tem conversado há muitos dias já, essa linha amarela aqui é exponencial de 200, tá, pessoal? Vem servindo como resistência. E antes dela tocar lá, a gente tinha falado o quanto ela é importante, tá? Quem quiser dar umas olhadas em vídeos antigos e que a gente estava esperando o fechamento acima dela, tá? Ela começou a trabalhar aqui no começo, mais ou menos na região dos R$ 4,60, tá? A exponencial de 200 agora foi para 4,55. Então vamos baixar um centavo aqui, tá, pessoal? 4,55. A gente vai colocar no gráfico diário, importante um fechamento da Magazine no gráfico diário acima dos 4,55. É uma média muito importante, uma média clássica, né, pessoal? E a gente observa que também o quê? É uma região também que foi o preço trabalhou muito aqui, ó, tá cheio de candle, tá vendo? É uma região de preço muito importante e retomando uma média clássica, tá, pessoal? Seria bem interessante para o ativo aqui, pelo menos no gráfico diário. Então, para a semana que vem, primeiro ponto importante que a gente gostaria, a Magazine Luiza nos R$ 4,55, tá, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre as nuvens de Ishimoku, pessoal. Olha só, a nuvem de Ishimoku, essa nuvem vermelha aqui, está abaixo do preço, tá? Quando tem um fechamento acima das nuvens, tá? A gente fala de um rompimento de nuvem, indica já um viés mais altista para o ativo, tá? Para quem comprou na superação da máxima ou na abertura aqui da terça-feira, dia 24, poderia ter feito uma parcial aqui na exponencial de 200, ou então esperava perder essa média rápida, fazia sentido fazer uma parcial aqui ou até sair da posição, tá, pessoal? E realmente, percebam como a média verde-limão, pessoal, estava servindo de suporte e ela passou a ser resistência, tá? A gente conversou sobre isso ontem, né, para quem está acompanhando o canal, que seria interessante fechamento que acima dos R$ 4,27, tá? A gente percebe que a média rápida do Ishimoku agora vai para os R$ 4,21. Então, a gente vai colocar aqui também o 4,21, tá? Vamos deixar aqui para ficar mais fácil, que é a média rápida, tá? Que é a Tenkan, coloco o TK para a gente saber que é a média rápida no gráfico diário. Então, semana que vem, dois pontos importantes para retomar o viés altista do ativo no curto prazo. Fechamento acima de R$ 4,21 ou no 4,55 gráfico diário, tá, pessoal? E que a gente não gostaria de ver a Magazine Luiza fazendo no gráfico diário também. Percebam, a gente tem aqui a nuvem, mais ou menos, ó, no R$ 3,68, tá? Vou deixar ela aqui só de rosa, só para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá, pessoal? Então a gente não gostaria de um fechamento abaixo, tá? Porque via de regra, pessoal, a nuvem também pode servir como um importante suporte, tá? Percebam como a média vinho dela tá subindo, a gente conversou que era importante subir, né? Para continuar subindo, a média lenta tá indicando um viés altista também, tá? Interessante. Nuvem futura verde, tá, pessoal? Então, semana que vem, a gente não quer um fechamento abaixo dos 3,68 ou então abaixo da média lenta que estaria dentro das nuvens, nos 3,64, tá? Então, essa região aqui dos 3,64, 3,68 é importante, tá? A gente espere que, olha só, a gente também tem uma média exponencial de 50 aqui, essa média preta, tá? Uma aritmética de 200 aqui pode, tá? É tudo probabilidade, não sou guru. Uma região de forte suporte, tá? A gente espera que pelo menos aqui trabalhe como uma região de suporte, tá? Um fechamento abaixo da nuvem ou abaixo da média lenta, da aritmética de 200 seria um ponto de alerta, tá? Para o gráfico diário, tá? Lembrando que a nuvem de Ishimoku, quando tem um fechamento dentro das nuvens, tá? O modo clássico de enxergar é que é um ponto de equilíbrio, tá? Do ativo. Então a gente não operaria nem na ponta comprada e nem na ponta vendedora. Esperaria um fechamento acima das nuvens ou abaixo das nuvens, tá? Então esses seriam os pontos importantes da Magazine Luiza no gráfico diário, tá, pessoal? Vamos agora trabalhar rapidamente o gráfico semanal, tá? Já que é um vídeo de semanal, tá? Percebam que as nuvens de Ishimoku estão trabalhando acima dos preços há muito tempo, né, pessoal? A Magazine Luiza perdeu as nuvens, olha só.
aqui o fechamento na semana do 6 de setembro de 21, tá? Aqui era o último indicativo, talvez para a pessoa ficar comprada pelo Ichimoku. Venderia na abertura aos R$ 17,59, tá, pessoal? Percebam depois que a Chico Span também cortou a nuvem, então você tem um cruzamento de média para baixo, tá? Média rápida com a média lenta. Preço abaixo das nuvens. A gente já provavelmente teria a nuvem futura aqui vermelha, tá? E essa linha aqui, a Chico Span cortando a nuvem, são todos os indicativos do Ichimoku, tá? Para um viés mais baixista, tá? A gente teria como possível suporte aqui, assim, ó, percebam, a amarela exponencial de 200, aritmética. Depois, quando ela perde a aritmética, aí começa a servir as médias de 200 como resistência, aí realmente o ativo foi embora, tá? Percebam que ela afundou, perdeu a nuvem, perdeu as de 200, tá? E aí ficou uma situação bem difícil para o ativo, tá? Olha só, a gente observou e conversou aqui também no canal que, olha só, a aritmética de 50 serviu de resistência em outubro de 22, depois novembro, tá? E olha só, a gente observou que teve um candle bastante interessante na semana de 23 de janeiro, que fechou acima dessa média, tá? De aritmética de 50, tá? E a gente gostaria o quê? Um fechamento acima dela aqui também, tá? Percebam que a aritmética está até aqui embaixo do candle, tá? A aritmética de 50 estaria mais ou menos aqui nos R$ 4,04. Então, ela fecha próxima da aritmética de 50, tá, pessoal? Mas fecha abaixo, tá? A gente tem que ficar um pouco atento aqui o semanal dela, mas olha só, fechou abaixo da aritmética de 50, tá? Tá aqui dentro do candle, mas conforme a gente conversou ontem, tá? Quem quiser assista ao vídeo, a gente tinha dado como pontos importantes R$ 3,91 e 93 centavos, tá? Pelo menos ela segurar aqui, e foi o que aconteceu, porque a média lenta do Ichimoku, olha, tá aqui, tá, pessoal? Agora R$ 3,91, vou deixar aqui como já estava, tá? E a borda inferior da nuvem aqui nos R$ 3,93, tá? Foi o que a gente falou. Agora, para a semana que vem, então a gente vai aqui pular um candle, né, pessoal? A gente não quer um semanal fechando abaixo aqui mais ou menos dos R$ 4,06, tá? Vou até puxar para cá, aí a gente vai ter que ficar observando esse ponto aqui, tá, pessoal? A média lenta continua aqui nos 3,91, mas olha só, pessoal, chama atenção que os R$ 4,06 seriam a borda inferior da nuvem no semanal. Um fechamento abaixo aqui da nuvem, tá, pessoal? Não seria interessante, porque fecharia abaixo das nuvens, e como a gente tem conversado, seria um viés mais baixista para o ativo, tá, pessoal? Abaixo das nuvens ainda teria esses R$ 3,91, né, pessoal? Mas é interessante o quê? Fechar dentro das nuvens. Então, semanal da Magalu para a semana que vem, a gente quer na sexta-feira, pelo menos, tá, pessoal? Fechando acima dos R$ 4,06, reforçando a ideia aqui, que a nuvem é importante para o semanal da Magazine Luiza. Percebam como esse candle aqui do 16 de janeiro tem esse pavio e foi resistência. Aqui basta ser suporte, tá? Se a semana que vem começa aqui também trabalhando nessa região dos R$ 3,91, R$ 4,06 e a gente tem um fechamento acima aqui, é interessante, tá, pessoal? Vamos ficar atento ao Magazine Luiza, fechamento a semana que vem acima dos R$ 4,06, tá? E a EMA 200, a exponencial de 200 aqui nos R$ 4,55, tá? Vamos ficar atento nesses pontos, a gente vai continuar tratando nos próximos dias da Magazine Luiza, tá? Gráfico diário e semanal. Se inscrevam, deixem aquele like, comentários e a gente retoma a Magazine Luiza na semana que vem, tá, pessoal? Agora vamos tratar da Via Varejo também, tá, pessoal? Já que é importante ver as duas ações, já que elas são do mesmo setor, tá? Vamos começar aqui pelo semanal, acho que eu acabei de falar do semanal da Magazine Luiza, é interessante comparar as duas, né? Enquanto a Magazine Luiza está trabalhando o semanal dentro das nuvens, a gente tem uma Via Varejo o quê? Já abaixo das nuvens, né, pessoal? É um cenário mais baixista mesmo, tá? Como esperado. A gente já tinha conversado que o gráfico da Magazine Luiza estaria um pouco melhor que da Via Varejo, tá? Não tento prever o futuro, deixo isso bem claro, tá, pessoal? Só apenas conversando sobre o modelo gráfico do Ichimoku, já que é o modelo que a gente trabalha aqui no canal, né? Sempre retomando. Tem as nuvens, que elas são projetadas no futuro, percebam que a nuvem já está aqui, tá? A média rápida verde-limão, a média lenta, média vinho, tá? Tem a Chico Span, que é o preço projetado 26 períodos para trás, tá, pessoal? Basicamente é isso o indicador, tá? Então, o que a gente teve essa semana na Via Varejo? Esse candle aqui, tá? Bem robusto, de uma queda de 11,26%, tá? O que me chama atenção, tá? Ó, percebam como a média rápida serviu de resistência, tá, pessoal? Olha só, aqui os R$ 2,32, tá? A semana que vem, pessoal, é imprescindível a gente retomar esse ponto aqui, tá? Para pelo menos fechamento acima de 32, tá?
Deixa eu até colocar aqui pra gente, R$2,32. Até então é o nome da média rápida, tá? Semanal. A semana que vem gostaria de um fechamento acima, tá, pessoal? Para ela retomar essa média, porque senão pode reforçar o quê? Um viés baixista, tá, pessoal? A gente já teve um candle aqui, tá? Pode ser que a gente tenha uma alta semana que vem, tá? Para o preço descansar um pouco, para fazer um pivô um pivô inferior, tá? Um teste de fundos, tá? A gente não está prevendo, tá? Mas a gente não gostaria de ver isso no ativo. Então o que a gente quer? Fechamento da Via Varejo acima pelo menos dos R$2,32, tá? Chama a atenção também, olha só, como essas duas médias aqui, essa vermelha e essa cruz vermelha aqui, ela é exponencial, tá? E aritmética 21 períodos, tá? Percebam como ela vem servindo também de resistência, tá? Aqui para o preço, as médias caentes, tá? Percebam só a aritmética, enquanto a Via Varejo, desculpa, a Magazine Luiza no semanal está próxima de aritmética de 50, que seria aqui, ó, esse mais ou menos para a Via Varejo nos R$2,85, tá? A Via Varejo está com um gráfico um pouco mais baixista, tá? Lembrando, pessoal, que aqui no Ishimoku a gente não tenta adivinhar o fundo da ação, a gente tenta surfar os movimentos, tá? Então é imprescindível no semanal a gente ver fechamentos acima da média rápida verde-limão, acima da média vinho, tá? Que é a média lenta, e principalmente acima das nuvens, tá? Percebam que a Via Varejo perdeu as nuvens há muito tempo, tá? A gente já conversou isso também da Magazine Luiza, retomando aqui a Via Varejo, a última vez que ela perdeu a nuvem foi aqui mais ou menos na região de 2 de agosto de 2021. Seria uma venda, na pior das hipóteses, na abertura do candle seguinte, poderia ser na venda dos R$12,87, ou ainda esperando perder esse fundo aqui, tá? Na mínima aqui, na semana de 8 de março de 21, venderia na pior das hipóteses uns R$10,94 mais ou menos, tá? Poderia ter vendido numa região de fundo, sim, tá? Porque olha só, ela tenta segurar na exponencial de 200, que é essa média amarela aqui, olha, percebam, o candle, tá? Deixa um pavio para baixo, uma possível região de suporte, segura na semana seguinte, depois, ó, um candle de força, tá? Cai, e depois percebam com uma aritmética de 200 também aqui, olha só o pavio, ela servindo o quê? Passa a ser resistência, tá, pessoal? Aqui segura quase um suporte e passa a ser resistência depois, tá? E afunda o preço, tá? A gente tem que ficar muito esperto, que muitas vezes o gráfico ele tenta conversar com a gente, tá, pessoal? Não é sempre que a gente acerta, mas é importante ter o gerenciamento de risco, tá? Sempre que fizer uma compra no ativo, ter uma ideia de onde está o nosso stop técnico, né, ou financeiro, tá, pessoal? O que é importante é se manter vivo na bolsa para fazer o seu capital trabalhar por você, tá? Então a gente quer o quê? Via Varejo acima dos R$2,32, ou seria melhor ainda um fechamento aqui, tá? Acima dos R$2,52, que seria essa exponencial de 20 aqui, 21, tá, pessoal? Mas pelo menos acima dos R$2,32 no semanal, tá, pessoal? Vamos lá. E aqui, gráfico diário, a gente conversou, tá, várias vezes aqui, tá? Hoje a gente tinha um cenário aqui de fechamento dentro das nuvens, ou seja, seria um cenário que a gente não operaria nem comprado, nem vendido, tá? Mas a gente conversou também que tinha um cruzamento aqui da média rápida verde-limão, tá? Com a média lenta, tá? Percebam, tá cruzado para cima, depois... E tem muitas pessoas que, quando tem esse cruzamento, compram, tá? Por mais que seja um cruzamento com uma compra abaixo das nuvens, tá? Porém, percebam que depois, olha só, tem esse cruzamento para baixo, tá? Indicando já um viés mais altista, tá, pessoal? Aqui no candle do 30 de janeiro de 23, eu chamei a atenção, tá? O fechamento ainda tinha sido nos R$2,36, tá, pessoal? E aí a gente observa o que? O único indicador ainda aqui do Ishimoku que tá positivo é a nuvem futura aqui verde, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só como tá verde a nuvem, tá? Tem muitas pessoas também que esperam essa sinalização, tá? Para efetuar uma venda do ativo, tá? Mas já está fechando abaixo das nuvens, tá? Fechou aqui. A gente alertou no dia 6 de fevereiro de 2023, tá? E a gente também conversou sobre essa possível região de suporte aqui dos R$2,15, tá? Tá até desenhado já. E percebam, pessoal, olha só, Via Varejo. A gente esperava um possível suporte aqui, tá? E perde o suporte e percebam como os R$2,15, essa linha começa a trabalhar como uma possível resistência também de preço, aos R$2,22, aqui os R$2,15, tá? O gráfico diário realmente não está dos mais amigáveis, tá? A gente tem um cruzamento verde-limão e a vinho aqui em cima, e olha só, a Chico Span também já cruzou o preço, tá, pessoal? Ficar esperto só com essa nuvem futura, tá? Ainda ela está positiva, mas teria que, o quanto antes, retomar aqui
patamares superiores, senão vai ficar todos os indicativos mais para baixa, viés mais baixista também no gráfico diário da Via Varejo, tá? Então, conforme a gente conversou, a gente quer uma sexta-feira que vem fechando acima dos R$ 2,32, tá? Porque olha só, percebam, uma semana que vem um fechamento acima dos R$ 2,32 é fechar novamente dentro das nuvens, tá? Então, para a semana que vem, pessoal, é muito importante a gente começar a ter um fechamento aí acima dos R$ 2,32, tá? Principalmente na sexta-feira que vem, tá? A gente vai continuar tratando nos próximos dias e semanas da Via Varejo, Magazine Luiza, tá? Também tem outras ações que a gente está tratando no Ishimoku, tá? Qualquer dúvida, só deixar um comentário aí, sugestões de ativos e até uma próxima.